Olá, começa agora mais uma edição do programa Conexão. Em entrevista exclusiva ao programa Conexão, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, nos fala sobre o seu novo livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, que busca explicar a crise política e econômica e convida o leitor a debater o país que desejamos ser. Eu tento traduzir, Milene, da linguagem mais simples possível, uma compreensão do Brasil que temos e projeto o Brasil que desejamos, que queremos. E procuro fazer isso com o máximo de sustentação objetiva em números, em estatísticas. E aí saltam ali algumas coisas muito interessantes que o dia a dia, e agora agravado pela paixão, pelos ódios ideológicos que estão dividindo a sociedade brasileira, tem nos impedido de ver. Eu tenho uma percepção, quer dizer, eu demonstro ali no livro, por exemplo, que o Brasil, entre os anos 30, a partir da Revolução de 30, e os anos 80, foi o país que mais sofisticado e velozmente cresceu na história do capitalismo mundial. Nós crescemos 6,25% ao ano, em média, sem parar nenhum. Houve anos em que nós crescemos 15, 7, 12, 10, era muito comum. E, de repente, do ano 80, mais especificamente do ano 79, para agora, nós caímos esse crescimento para menos de 2% ao ano. E aí eu atribuo a essa debacle do Projeto Nacional Desenvolvimentista e a incapacidade das gerações do colapso da ditadura para cá de entenderem as causas estruturais do problema e, se não entendem, não formulam com a profundidade e a complexidade necessária as saídas para o Brasil. E eu me aventuro a propor, né, um diagnóstico e um caminho de superação disso. A ideia de que o regime militar foi desmoralizado, o quadro de redemocratização civil com Sarney foi desmoralizado, o quadro com o PSDB, que nunca mais ganhou eleição, saiu desmoralizado, o quadro com o PT, que termina na tragédia da prisão do Lula e a cassação da Dilma, desmoralizado, revela, não é, em regimes tão distintos, que há uma antecedência, há um sistema de causa estrutural que precisa ser entendido, senão o próximo, que é o Bolsonaro, agora também será desmoralizado, e os outros tantos, se a gente não entender a necessidade de reestruturar um projeto de país. Eu gostaria que, se você puder, né, citar algumas ideias que você acredita que possa tirar o nosso país do atraso no desenvolvimento, em questão tecnológica e na desigualdade social também. Você tem, primeiro, a ideia de Projeto Nacional de Desenvolvimento, que a gente passa muito rapidamente sobre essas palavras e elas não são óbvias. Cada uma delas importa num conflito político que os que pensamos como eu estamos derrotados nesse conflito político. Então, projeto, por exemplo, supõe plano, metas, objetivos, orçamentação, quanto custa, prazo, quem vai fazer o quê, divisão de tarefas, iniciativa pública, iniciativa privada, capital estrangeiro, capital nacional, qual é o papel do Estado na economia. Isso tudo é um debate que está embutido na simples palavra projeto. Então, eu sustento que, se não tiver um projeto que compreenda o Brasil que temos, estabeleça o Brasil que queremos, estabeleça prazo, supervisão, avaliação, controle, meta, quanto custa e quem vai fazer o quê, nós não vamos tirar o Brasil desse atoleiro. E eu proponho. Segundo, nacional. Em tempos de globalização, nós fomos transformados de cidadãos em consumidores. Se você reparar, a felicidade não é mais buscada na humanidade, isso é um problema do mundo, nos valores subjetivos, espirituais, na compaixão, no amor, né, no amor romântico, na adoração ao sagrado, enfim, no campo dos valores. Hoje, a felicidade está sendo induzida a ser perseguida no ambiente pragmático do consumismo. É tal pródiga a informação de um padrão de consumo maravilhoso que o jovem, especialmente, já é aculturado para referir seu próprio êxito social no acesso a esse conjunto de bens e serviços para os quais a família dele e ele próprio não tem nem terá jamais a renda suficiente. Isso está gerando uma geração de frustrados, de pessoas que se sentem fracassadas por não conseguir acessar, está gerando uma nação de revolta, uma humanidade de revoltados e a desmoralização da política como abstração. O jovem não crê mais. E isso deriva uma questão nacional, porque o ato de produzir, de trabalhar, de gerar emprego,
não é um ato global. A única coisa globalizada é esse padrão de consumo sofisticado. Mas a condição de produzir esse bom, bonito e barato segue dramaticamente nacional. E aí a questão nacional tem que ser reposta em ambiente em que há muitas manipulações de direita e de esquerda, não é? Negando o equilíbrio nessa posição, em que um projeto nacional não pode se afirmar de forma xenófoba ou excludente da comunidade internacional. Isso também eu desenho no livro. E, por fim, desenvolvimento. Se você olhar que o país ainda coloca 2 milhões de bebês por ano, não é, como fato muito pitoresco do Brasil, não é, a gente faz a literatura da Europa, onde a população até está declinante. No caso brasileiro, nós ainda temos uma demografia em ascensão. E nós, por exemplo, metemos na Constituição Federal Brasileira, ante o absoluto descuido da população, que não foi chamada a refletir a transcendental consequência disso, um congelamento de investimentos por 20 anos, gerais. Vamos tomar só o exemplo de 2 milhões de bebês em cima de uma estrutura materno-infantil que já é precária e que fica congelada por 20 anos. Depois você vai ver a creche, onde se forma a arquitetura do cérebro de uma criança entre os 0 e os 3 anos. E, por definição, a mulher pobre está crescentemente sendo chefe solitária da família e obrigada a ir para a rua, não é, complementar o orçamento, sem o que ela não vai sobreviver, deixando a sua criança, muitas vezes, com filhos menores, com vizinhos, sem os devidos cuidados de socialização, de nutrição, de assistência médica odontológica. E o país congelou por 20 anos, sem se falar vaga em trabalho, etc. Então, o desenvolvimento no Brasil passou a ser um subproduto desde os anos 80. Por isso que o Brasil agora está completando a pior década da história. Nós não temos o número trágico de 2020, mas ainda antes dele, nós temos entre 2010 e 2020 a pior década da história brasileira. E o livro também fala que a opção por não se desenvolver é uma opção mortal para um país como o nosso. A partir daí, a gente escolhe caminhos. Não é? A primeira grande questão é reverter o quadro selvagem de desindustrialização do Brasil. Esse eixo Caxias do Sul, Porto Alegre, não é, que representa o terceiro ou quarto produto industrial do Brasil, está definhando, como sintoma de um país que está definhando sua base industrial, que era 30% do PIB no ano 80 e hoje cai para 10%. Não é? E, evidentemente, nós não vamos sustentar o modo de vida moderno que o nosso povo aspira, tem direito de eletroeletrônica, de celular, de smartphone, de 5G que está chegando, de química fina, diagnósticos médicos sofisticados, carros com mecatrônica inteligente, etc., com milho, soja, petróleo bruto e minério de ferro in natura. Essa conta ela não fecha e explica os ciclos e os tombos crônicos que o Brasil tem vivenciado. E aí escolho quais são os grandes complexos industriais onde o Brasil tem alguma vantagem comparativa por escala nacional e por condição de expertise tecnológica mais ou menos dada entre nós. É o complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, o complexo industrial do agronegócio, né? Vocês são um eixo também no Rio Grande do Sul importante do agronegócio. Metade dos custos de produção são importados do estrangeiro. Nós não temos uma fábrica nacional de defensivos agrícolas, nós não temos uma fábrica nacional de implementos, nós não temos, enfim, de forma relevante, nem sequer os fertilizantes, a não ser excepcionalmente 2 empresas estatais da Petrobras. O Brasil também importa quase tudo. A semente hoje é importada da Monsanto e o máximo de agregação industrial que se faz na soja, por exemplo, é o esmagamento, que é um processo mecânico, e esse processo já é todo dominado por multinacionais, 2. Não é? Você tem hoje o Brasil, não é, com condição de fazer uma espécie de substituição de importações nessa área. E o complexo industrial da saúde, que visionariamente o livro fala nisso, e a pandemia agora colocou quase como tragédia o Brasil ter que importar respiradores, máscara, boina, touca, bata de profissionais de saúde, não é, do estrangeiro, porque destruímos toda a estrutura industrial nessa área do Brasil. Aí vem o quanto custa. Né? Então, eu faço o orçamento disso e proponho um conjunto de reformas para sanear a conta pública brasileira, né, revertendo o quadro de um sistema tributário e previdenciário dramaticamente regressivo e privilegiador de minorias poderosas em detrimento das maiorias. No Brasil, eu sustento, só quem paga realmente imposto é a classe média e o povo trabalhador. Os ricos não pagam. Uma outra questão que eu gostaria de ver com você, eu não sei se você aborda esse tema, mas eu acho que é um tema importante e é um tema que eu venho estudando em alguns cursos que eu vejo sobre futurismo, sobre futuro também, né? Que é a questão do mundo do trabalho.
né? Ele vem numa mudança e agora com o Covid ele está passando por uma revolução muito grande. Tu trata alguma coisa disso no teu livro? Qual é que é a tua visão sobre esse novo mundo do trabalho? Sim, eu reflito com alguma centralidade sobre essa questão do trabalho. O Brasil vai encontrar uma pinça extremamente grave entre o trabalho tradicional que nós estamos perdendo. Antes da pandemia começar, o Brasil já tinha mais da metade da nossa população empurrados para a informalidade. A soma de autônomos, informais, daqueles que desistiram de procurar trabalho e com desemprego aberto, chega no Brasil a perto de 100 milhões de pessoas. E a renda média dessas pessoas despencou antes da pandemia para R$ 413 por cabeça por mês, o que mostra o tamanho da complexidade do desafio do Brasil e a absoluta necessidade de retomarmos o desenvolvimento a taxas altas, na contramão de tudo que está posto como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria que governa o Brasil ao longo dos últimos 30 anos. Com diversos regimes de esquerda, de social-democracia, nós adotamos um trio de política econômica, câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação, em que o desenvolvimento é um subproduto, que não vai acontecer. Agora vai cair 9 pontos percentuais o PIB brasileiro, que é o dobro da queda da média mundial, porque o corpo econômico do Brasil já chegou na pandemia combalido e agora está tendo uma parada cardíaca dramaticamente grave. Então, essa é a primeira pinça. O trabalho tradicional que nós ainda temos, uma fronteira do século XIX, como a questão da reforma agrária feita em bases mais qualificadas, que venham casada com tecnificação, com associação para ganho de escala, canais de comercialização ao comércio exterior, para além de uma agricultura orgânica que vai ser crescentemente demandada pelo planeta. O Brasil tem essa fronteira potencial ainda. Depois você tem a fronteira a agenda retardatária do século XX, que são essas indústrias tradicionais que têm uma empregabilidade ao lado da infraestrutura. Então, o Brasil, só para você ter uma ideia, metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico. 14 milhões de pessoas moram em habitações precárias, que eles chamam de subnormais, que são casebres de papelão, chega o frio no sul, e as pessoas estão morando em cubículo de 40, 50 metros quadrados, 5, 6, 8 pessoas, enquanto a televisão manda que eles praticam isolamento social, e não tem sequer água encanada, metade. Isso é uma oportunidade de empregos tradicionais. Porém, o outro lado da pinça é que, com a sofisticação tecnológica, eu reflito muito no livro, o emprego tradicional vai sumir da realidade humana. Todos os procedimentos repetíveis serão substituídos a partir do 5G agora, revolucionariamente, por algoritmos, ou por robôs, ou por mecatrônica, ou por máquinas. E isso apanha o Brasil de forma absolutamente despreparada, porque nós estamos regredindo em matéria de maturidade técnico-científica, e essa é uma das centralidades que eu advogo na questão, na tese do livro que eu estou apresentando. E aí você tem que ter uma política industrial e de comércio exterior e uma política externa que meta o cotovelo no clube dos grandes, que não vão deixar um país como o nosso emergir. Quem tem lucidez sabe que a guerra entre a China e os Estados Unidos vai sobrar para o bagrinho que somos nós. Essa luta pelo 5G, por exemplo, os chineses estão na frente e já estão os americanos influindo no Brasil para a gente retardar a chegada entre nós da tecnologia chinesa por reserva de mercado americana. O acordo Brasil-Europa, o Mercosul, União Europeia, já foi para o vinagre, por conta de um neoprotecionismo e das maluquices que o Bolsonaro tem dado como pretexto, porque naqueles setores onde o Brasil é muito competitivo, a questão agropastoril, os europeus não são tão competitivos, a troca por preferências industriais, nos dando preferências agropastoris, não vai acontecer, porque aqui o conceito é de segurança alimentar. Os europeus trabalham a questão, o japonês não está interessado em comprar arroz barato, ele não quer desaprender a produzir arroz, ainda que ele tenha que produzir em prédios, com luz artificial, custando triplo, quádruplo, porque é uma questão de segurança alimentar, e o Brasil precisa ver. A questão até da segurança dos complexos industriais que a gente sugere é o complexo industrial da defesa. Aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, com o acordo da Saab com a Embraer, o Rio Grande do Sul ia produzir o capacete inteligente do caça Gripen, que eu vi lá na Suécia. E simplesmente, do jeito que eles fizeram, ia entregar para a Boeing e nós íamos perder essa variância. Portanto, o emprego
vai ter que ser substituído gradativamente por um programa de renda mínima, que não dá mais para adiar a discussão disso entre nós brasileiros. Isso que tu falou é muito verdade, é um tema muito complexo no país, e eu vejo que isso afeta eu como jornalista e como uma pessoa que vem buscando também conhecimento nessa área do novo trabalho. Eu sei que jornalistas serão substituídos por algoritmos também, logo já estão sendo, né? Tem uma pessoa que faz a revisão, mas existe todo um processo. Então a gente sabe dessa mudança, mas o que eu penso, o que eu vejo é que a gente vai ter mais tempo para pensar. Só que não sei se as academias estão preparando as pessoas para ter este pensamento. Aí eu acho que vem um grande gargalo do país também, né? Olha, o livro reflete da absoluta centralidade a isso. Se você quisesse, faça um resumo de qual é o desafio brasileiro numa palavra: educação. Não é? Porque todos esses modos vanguardistas de produzir, de comercializar, não é? de prestar serviços, não é? Tudo isso terá um impacto central da questão da vanguarda, das vanguardas tecnológicas e produtivas. Às vezes é só um modo de organizar a produção, que a gente sequer tem as expressões em português. Não é? Por exemplo, o marco do financiamento já transitou há muitos anos no mundo da inovação, do empréstimo contra garantia real, que é o que nós conhecemos no Brasil, ainda mais com juros mais altos do mundo, para expressões como angel money, seed money, venture capital, que a gente usa a expressão em inglês, porque não tem um correspondente em português, o que não dizer na realidade, se não tem nem no debate, não é, intelectual ou político, enfim. E essa coisa da ciência e da tecnologia, o Brasil está retrocedendo. Hoje, o menor orçamento em ciência e tecnologia da história brasileira é o que está em ocorrência. E não dá para você falar em nada sem isso, na defesa e no ataque. Se você olhar, olha, eu estou de óculos, a lente desses óculos é importada. Não é a minha, todos. Nós perdemos a capacidade óptica. Brinquedo, o Brasil praticamente não sabe mais fazer. Brinquedo, não é? Você imagina robótica, mecatrônica, nanotecnologia, microeletrônica, novos materiais, semicondutores, 5G, não é? Que são as tecnologias disruptivas, né? Que vão revolucionar as práticas produtivas e de trabalho. E você gosta de futurologia, tem um grande professor chamado Hariri, que você deve conhecer bem, e ele fala numa geração de inúteis. Ele não é político, é um intelectual, ele está simplesmente dizendo que a humanidade está produzindo bilhões de pessoas que são absolutamente desnecessárias para as práticas produtivas que o mundo está impondo. E você imagina, essas pessoas são desnecessárias para a engrenagem da produção, mas tem que comer, tem que vestir, tem que morar, se tivermos a dignidade que eu acredito que a maioria tem, de que não é razoável a gente ser feliz sozinho, vendo milhões de pessoas na miséria, na pobreza e na humilhação. Ciro nos falou sobre o marco regulatório do saneamento e também sobre a inauguração de um novo trecho da transposição do Rio São Francisco. Milene, o Brasil, a nossa elite, vive distraindo o nosso povo com mistificações, como se as nossas contradições reais fossem solváveis ou fossem resolutivas, não é, através de uma lei. Então, o Brasil tem um problema grave de desmantelo na sua conta pública. Os caras inventaram uma genial e única prática do mundo de botar na Constituição que o Brasil está proibido de gastar por 20 anos. Se essa fosse uma providência, eu imagino que os europeus, milenarmente civilizados, já tinham descoberto, e eles têm um problema sério de déficit crônico. Não é? Se isso fosse um problema resolvível, enfim, com uma lei, os americanos, que têm um problema dramático de déficit, que agora explodiu de forma inimaginável, e aqui no Brasil a elite vive dessas picaretagens. Pois esse marco regulatório é uma dessas picaretagens. E não é nem que há má fé, o que há é pouca reflexão e muita intoxicação ideológica. E vamos raciocinar juntos com a gente querida da Serra, a partir de Caxias do Sul. Vamos raciocinar juntos. O saneamento básico é uma obra que, para existir, importa em investimentos monstruosos. É muita grana você fazer uma manilha passar na porta de cada casa com uma conexão para dentro dessa casa e, recolhendo isso, dar destino tratado aos dejetos. Então, as estações elevatórias, porque a Serra
sobe, desce, então você tem que fazer a água subir, a água descer, e depois, quando ela chega à estação elevatória, a estação de tratamento é muito cara. Só para você ter uma ideia, eu peguei a cidade de Fortaleza, que é a quinta maior cidade brasileira, com 13% dos domicílios com saneamento, e entreguei com 67%. Então, mais ou menos, eu chamo isso como exemplo, que é melhor do que conversa fiada. Eu sei, não é, quanto custa, quanto é, como dá trabalho você fazer isso e tal. E aí vem a grande questão, que é o debate. A iniciativa privada é capaz, está interessada em investir nesse imobilizado? Lembrando, a metade da sociedade brasileira, dos domicílios, não tem saneamento básico. E a grande pergunta é: a iniciativa privada está interessada? A resposta simples é não. Por quê? Porque o nível de formação bruta de capital no Brasil é muito baixo e a rentabilidade e os prazos mais curtos de outros produtos e tipos de investimento são muito melhores do que investimento em saneamento básico, cuja taxa interna de retorno é lenta e muito baixa no tempo. Isso nós estamos falando do imobilizado. Então, assim, vai privatizar? Mentira, não vai privatizar porque ninguém está interessado, a não ser, na forma brasileira, o filé. E aqui está a segunda gravíssima questão, não é? Pela lei do consumidor, se você vai comprar uma carne de primeira ou vai comprar uma carne de segunda, ele é obrigado a misturar a carne, né, com uma parte de primeira ou de segunda com a de terceira e tal. Mal comparando, para que todo mundo fique conosco no debate, funciona assim o saneamento agora na questão operacional. Então, a questão operacional qual é? Você tem que dar manutenção todo dia, porque aquilo é água passando sob pressão. E aí basta uma formiga, fura um buraquinho, aquilo vira um vazamento e aí tal, e o saneamento colapsa. Então você tem que dar manutenção preventiva diariamente. Por esse custo operacional, nós vamos encontrar a sociedade brasileira como ela é. Não é como a elite imagina nessas mirabolantes. Como é que a sociedade brasileira é? É a pior desigualdade em matéria de distribuição de renda do planeta Terra. Nós chegamos ao limite em que 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, tem hoje fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. Mesmo Caxias do Sul, uma terra, não é, de renda per capita alta, de base industrial, moderna, tem ali sua periferia com gente pobre. Pode ser minoritária e tal, mas na regra brasileira, a pobreza é a maioria. Resultado prático, o custo operacional do saneamento básico não dá para ser pago pelo povo pobre. Por quê? Porque a tarifa importa no custo da remuneração do imobilizado, se for privada, e, se não for privada, importa no custo operacional para que a empresa não seja deficitária. Então, tem que ter quanto custa o saneamento para todo mundo e divide, né, por algum critério para todo mundo. Quando explode essa tarifa na realidade brasileira, o pobre não dá conta de pagar. E aí o que é que faz? Você tem que ser público para você fazer aquilo que a gente tecnicamente chama de subsídio cruzado. Você cobra um pouco mais das faixas mais ricas, dos bairros mais elegantes, de renda mais alta, para compensar uma tarifa social para as populações mais pobres. Isto tudo, esse marco regulatório, não proíbe, mas ele imagina, que se você fizer um marco regulatório em que a titularidade constitucional do saneamento, que pertencia por status constitucional e continua pertencendo aos municípios. Portanto, quem disse que está privatizando é mentira. Não está privatizando coisa nenhuma. Por quê? Porque não é uma mudança constitucional, foi uma lei. E uma lei que regulamenta as concessões e, eventualmente, PPPs, etc., que são fórmulas mistas de privatização ou em concurso do capital privado sem privatizar, que são concessões e parcerias público-privadas, foi regulamentado pelo Lula em 2007. Agora, qual é a inovação que eles fizeram? Caxias do Sul, por Constituição, tem a outorga do saneamento. Se Caxias do Sul quisesse, antes dessa lei, Caxias do Sul poderia entregar para a Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul, a companhia estadual, que a ditadura, sabendo que não era praticável pela maioria dos municípios mais pobres, ela criou, então, companhias estaduais e meio que forçou os municípios a entregarem, eu não sei qual é o caso de Caxias do Sul, para as companhias estaduais. Agora, esse marco muda. Caxias do Sul continua pública e do saneamento básico pertence ao município, mas quando e se Caxias do Sul quiser fazer a concessão, ela não pode mais entregar para a companhia estadual. Ela tem que fazer uma concorrência, uma licitação, em que entrarão
poderão competir companhias públicas e ou privadas. É a única, vamos dizer, claro que a intenção aí é empurrar o negócio para a privatização, mas volto a dizer, se lei resolvesse o problema, o Brasil era o país mais avançado do planeta Terra. E o grande problema do saneamento é o que eu já lhe descrevi, é o financiamento do imobilizado e o subsídio cruzado para o operacional. Nenhuma das duas coisas a iniciativa privada quer fazer, sabe fazer, ou seja justo que a gente exija que ela faça. Isso é questão de ordem pública. E uma outra questão que eu acho bem importante até para a região do país e que também foi agora inaugurado, né, mais um trecho da transposição do Rio São Francisco, tá? Que foi uma obra que foi iniciada, tem uma história já, né? Lá do Império, tem uma história muito antiga isso, né? E que começou em 2007, né? E eu queria que tu me falasse um pouco da tua visão sobre essa questão e a importância que tem isso para a região. Vamos raciocinar juntos, que é o que eu sempre gosto de fazer as pessoas compreenderem, porque não existe salvador da pátria. O que existe é uma sociedade capaz de compreender seus problemas e formular soluções de forma coletiva. Então, veja, entre o Maranhão e o Piauí, tem um rio perene que chama Rio Parnaíba. Entre o Ceará, entre Pernambuco, não esqueça o Ceará, vou pegar Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Minas Gerais e Bahia, existe um rio perene que é o São Francisco. Nessa grande esquina do Brasil, que é o Nordeste Setentrional, não existe nenhum rio perene. Você tem mais de 3.000 quilômetros de rios secos, que se tiver estação de chuva normal, que chega ali março, abril, maio, não é? E fim de junho, 4 meses por ano, se tudo der certo, os rios correm durante 60, 90 dias e fica só areia. Então, o Parnaíba, se você tomar a vazão e dividir por cabeça das populações lindeiras a ele, não sobra, porque tem padrão internacional de quanta água é necessária para a sustentação da vida humana. São 500 metros cúbicos por pessoa por ano a necessidade. E o único rio que tem excedente é o Rio São Francisco. Então, sobra aqui e falta acolá. Essa foi a intuição de Dom Pedro II, que imaginou por primeiro a ideia de tirar de onde sobra para levar para onde falta, onde vivem 12 milhões de pessoas em cidades, não é? Porque isso não é para populações isoladas, difusas, é para abastecimento humano das cidades, enfim. E nunca aconteceu, porque tem um conflito que é reserva de valor. Então, os estados que são lindeiros à água não estudaram e ficam com medo. Se tirar essa água daqui, um dia vai me fazer falta, não é? E isso nunca tinha estudo, não tinha plano de bacia. Tocou a mim, por delegação do presidente Lula, iluminar essa discussão. Então, é o que eu costumo fazer. Trouxe todo mundo, todas as universidades, todos os técnicos, a experiência internacional, e fiz o projeto dando segurança, né, porque ele é muito imaginoso, ele não precisa bombear toda hora, ele vai bombear só na hora que estiver sobrando água na estação de chuva, inverte a lógica de administração das barragens do Nordeste seco, que hoje se perde 70% da água porque você não sabe se vai ser seco ano que vem, então você guarda a água. Desgraçadamente chove, a água está ali, você verte e a água vai para o mar. E se não verter, a insolação bebe 2 metros d'água por ano. Essa é a taxa de insolação, conhecida como uma virtude turística, mas do ponto de vista da água, qualquer lâmina d'água de 2 metros vai para o chão, e aí você vê aquele chão rachado, que a televisão gosta de mostrar, aquilo não existe na rua, aquilo existe no fundo de barragens. Não é que se eu administro pelo inverso, eu tiro a insegurança de que o ano que vem vai ser seca, 2 anos de seca, 3 anos de seca, eu uso a água. E deixo a barragem agora não como o mais cheia possível, mas o mais vazia possível, porque eu estou garantido com a bomba desligada e se faltar eu ligo a bomba, compreende? Então eu uso a água normal, natural, não gasto energia. Por quê? Porque eu agora sei que não vai faltar mais água porque eu tenho uma bomba lá que eu aperto um botão e ela liga. E esse é o projeto que acabou sendo executado e que vai fazer uma revolução do ponto de vista de oferta de água. Naturalmente ela chega e os estados têm que se adaptar. O Ceará, por exemplo, está fazendo o cinturão das águas. Então, nós vamos fazer aqui o quê? 1.000 quilômetros de rios secos vão ser perenizados artificialmente com essa água. Então, agora nós vamos ter água aí para todos os usos. Uso humano, para dessedentação animal, para a indústria, para o saneamento, para a irrigação, eventualmente. E olha, vocês no sul, não na Serra, mas vocês no sul, ali metade sul, na região também para cima, Santo Ângelo, Santa Maria, estão no lugar mais grave de mudança climática no Brasil. Vocês vão começar a experimentar a falta d'água, já começou e vai se agravar muito.
Portanto, esse é um assunto que deve interessar também aos gaúchos. Ficamos por aqui, até a próxima edição do programa Conexão.